eu não tô em um grande centro, então às vezes não tem coisa pra fazer no fim de semana. Gente, não precisa ir muito longe. E aqui tem bastante coisa pra você fazer que vai construir esse tipo de memória. Você leva no parque, gente. Mas aí é que tá. A gente vive hoje no Brasil e no mundo inteiro uma crise de déficit de natureza. Já foi comprovado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Porque os pais não levam os seus filhos para o contato com a natureza. Ou não tem tempo, ou não tem hábito, ou não querem, ou é mais fácil colocar o filho na frente de uma televisão, ou vive em um condomínio e desce para o playground do condomínio e fica ali. E o déficit de natureza é uma doença hoje, já descrita pela Organização Mundial de Saúde, sendo que você tem no Japão um exemplo que é sensacional, que é o exemplo que eles fazem isso como uma prescrição médica nos postos de saúde, que é o abraço de floresta. O que é a prescrição? Você precisa, pelo menos 3 vezes por semana, de meia hora, 40 minutos sozinho, em um ambiente com a natureza próxima. Isso reduz o índice de colesterol, de glicose, a pressão, regula a pressão, ansiedade. E como houve uma desconexão, isso, no Brasil isso é muito claro. Fora do Brasil você vê ainda as pessoas têm o hábito de fazer um hiking, de subir uma montanha, de, sabe, levar o filho na bicicleta. Aqui não, a gente adotou uma forma de vida muito voltada para o carro, para andar de carro, não vai a pé para a escola. Às vezes saem 2, 3 pessoas do mesmo condomínio que vão para a mesma escola levar os filhos e cada uma vai no seu carro. E você tem que fazer uma compra na padaria, a padaria fica 3 quadras da sua casa, você vai de carro. Então, existe uma desconexão muito grande do povo brasileiro. E não adianta, os filhos são espelhos dos pais. Sim. Então, se você não leva seu filho, se você não vai brincar na areia, se você não vai tomar banho de cachoeira, se você não gosta de mosquito, não gosta de suar, porque está muito quente, o seu filho vai ser assim. Gente, eu sou a louca do pôr do sol, do nascer do sol, de pisar na grama, de abraçar a árvore. Eu adoro essas Engraçado, coisas. a gente recebeu um convidado aqui que falou isso também. Né? Falou de você ficar em silêncio, né? No meio da natureza, assim. Se chama abraço de floresta. Isso tem um nome em japonês que eu não vou lembrar, porque é um nome enorme. Mas isso já existe no Japão desde os anos de 1980 como prescrição médica. Isso em vez de te dar um remédio, eu faço a prescrição para você ir para a natureza. Não, e você falando aqui é uma cultura realmente muito diferente, porque eu tenho o costume de andar descalço. E eu os também. meus filhos têm o mesmo costume, né? Os filhos acabam seguindo. É o espelho. E a gente, às vezes, o pessoal fala, gente, põe um chinelinho nele, põe isso. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, como que a galera perde momentos de banho de chuva? Hoje ninguém toma banho de chuva. Se bem que aqui em Campo Grande tomar banho de chuva é meio punk, né? Porque cai tanto raio aqui, lá no Espírito Santo cai menos, né? Eu pude tomar bastante banho de chuva na minha infância. Sim, mas aqui cai muito raio, eu fico assim, uau! E agora com esses eventos extremos, né? Na verdade, eu acho que nós vivemos uma crise de identidade da humanidade como um todo, sabe? Porque a gente fez tanto pela raça humana, esquecendo que nós somos só uma espécie num escopo de milhões de outras espécies que compartilham o mesmo espaço, que é o planeta Terra. Então, o ser humano se acha a cereja do bolo, sabe? E o que você acha que pode ter levado a esse caminho? Qual foi o momento de virada disso? Para mim, é a desconexão com a natureza. E o momento de virada foi o pós-guerra. Porque o que aconteceu? Depois de 1945, o mundo estava em estado de choque. Com tudo que aconteceu, com o Holocausto, com o extermínio de milhões de pessoas, com a destruição. E mesmo a gente estando aqui na América do Sul, a gente teve aqui outras ditaduras, outras guerras que nos mostraram um pouco a crueldade. Porque a gente estuda nos livros, né, mas a gente não vê, mas a nossa geração viu. E a geração dos nossos pais também. E aí você teve também, depois da Segunda Guerra Mundial, uma corrida tecnológica muito grande. Então os países se desenvolveram muito. O Brasil teve a sua industrialização, trouxe carro, começou a fazer indústria automobilística, as pessoas começaram a melhorar, né, a sua condição de vida. Então as pessoas adotaram um padrão aqui no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que é um padrão que segue bastante o padrão americano, que foi o que o mundo fez. Até então, o Brasil seguia um padrão europeu,
Tanto que se você olhar as fotos antigas das grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você vai ver os bulevares, né? Parece Paris, parece Barcelona, parece Madrid, Roma, porque existia ali uma cultura de andar a pé, uma cultura de andar de bonde, né? De você ter um transporte coletivo, arborização, menos individualismo e mais o coletivo. Então, a gente foi mudando o nosso padrão a partir das mudanças que estavam acontecendo no mundo. Só que o brasileiro fez demais, porque assim foi um intervalo de uma geração, da geração dos meus pais para a minha, e mudou tudo. Aí da minha para o do meu filho veio a internet. A gente está exponencial agora. E aí se você não tem uma cultura de conexão, ela só vai se agravando. Então, quando você opta por andar de carro, por ficar na frente da televisão assistindo alguma coisa, por depois na internet, por ficar na internet. O brasileiro é um dos povos que mais fica na internet. Sim. No mundo. E sendo que nós estamos entre os primeiros em ansiedade e síndromes de doenças mentais, principalmente de pânico e de ansiedade. Então, olha aí o que você tem de desconexão. Então, na minha época, o perigo era o filho brincar na rua, né? Você tinha que educar a criança para ela ser safa, saber se comportar, não dar atenção para estranho, cuidado com o carro, não pula o muro, porque pode ter um cachorro do outro lado do muro. Então, a gente era criança que sabia. Hoje, a maior ameaça para as crianças é o quarto. O quarto da casa deles. Porque eles ficam trancados dentro do quarto e fazem um monte de coisa naquela internet que te abre o mundo, e o pai ou a mãe tá achando que o filho tá bem, tá quietinho. E você não sabe o que está rolando na cabeça, o que está vendo. Então, eu acho que esse grande problema, para mim, que eu vejo no Brasil, é muito mais acentuado do que em outros países. Eu falo isso porque eu tenho cidadania italiana, então eu tenho dois lados da moeda. Meu filho mora fora, estuda fora. Então, eu vejo que aqui é muita criança, o adolescente e a dissociação da família. Eu sou do tipo que pai e mãe é sim senhor e não senhor. Sim. Sabe? Somos. Não é? Hoje em dia as crianças botam o dedo na cara de pai, botam o dedo na cara de professor. Oi? Não pode. Então, quando você desconectou da natureza, desconectou das suas raízes, que são seus pais, da sua essência, da sua ancestralidade, você vai perdendo todo o vínculo com tudo que é real e que importa. E